o vereador Raul Marcelo, do PSOL, ele que já foi deputado estadual 2 legislaturas pelo PSOL também, hoje é vereador pelo PSOL lá em Sorocaba, foi quem iniciou esse processo todo, quem fez a primeira denúncia contra o prefeito TikTok para o Ministério Público Federal, e é com ele que nós vamos conversar aqui. Olá, Raul, que bom que você está aqui, bem-vindo. Grande Mauro Lopes, hein? Obrigado aí pelo convite, você que é uma referência no jornalismo no nosso país, sempre te acompanho. Um abraço aí também para o Jones, toda a equipe. Um prazer estar aqui com vocês, tá? O que você falou aí, de fato, a gente está vivendo uma situação aqui em Sorocaba bem curiosa, né? Conta dessa história aí, como é que começou lá atrás Quando é que se acendeu o sinal de alerta para você sobre as coisas esquisitas, estranhas que aconteciam na prefeitura? Então, Mauro, aqui em Sorocaba, a gente sempre teve aquela disputa, né, entre o PT e o conjunto da esquerda e o PSDB. Em um momento também, nos anos 2000, o pessoal assumiu essa dianteira, né, de representante do conjunto da esquerda aqui da cidade. E o grupo político a qual esse Manga se filiou é um grupo que vem da Arena, sempre foi da extrema-direita aqui, mas sempre muito minoritário. E aí acabaram que, por força do destino, um desses filhos da extrema-direita aqui, que é o Crespo, o pai dele já foi prefeito aqui nos anos 70, foi do PFL e tal, acabou que levando o Manga, que era um líder da Igreja Mundial, na época, né, o chamado missionário Manga, acabou levando ele para a política. Ele trabalhava numa loja de carros aqui em Sorocaba, da área de marketing, também teve uma passagem, né, de vício em drogas, então essa questão evangélica também dessa coisa da fênix, da pessoa que renasce novamente, tudo. O Crespo acabou que levando ele, o Crespo virou prefeito em Sorocaba, e o Manga virou o seu único vereador. E ele colocou o Manga como presidente da Câmara. E aí, na primeira confusão do Crespo, da dificuldade, que tem uma investigação aqui da Polícia Civil, o Manga o traiu, juntou com o pessoal do restante da direita da cidade e acabaram que fazendo o impeachment, né, a cassação do mandato do Crespo. E aí, nesse processo de sucessão, o Manga acabou que representando aí o conjunto da direita na cidade, né? E aí, o que acontece? Ele ficou muito famoso quando era vereador, viu, Mauro? Naquela época, para falar que a pandemia era fake news, né? Tá. Então, ele era um vereador do chamado aí do baixo clero, que a gente chama, e acabou que indo visitar os hospitais de campanha, falando que não tinha ninguém, organizaram até uma carreata na frente da Santa Casa aqui na cidade, então aí acabou que iniciou, vamos dizer assim, a sua carreira aí nas redes sociais, dentro daquela onda de políticos negacionista. Foi aí que ele começou a ficar reconhecido, como ele era da área do marketing, e ele não tem as travas morais, né, tem sempre disposição para fazer tudo, acabou que pegando certo conhecimento e virou prefeito. Quando ele vira prefeito, como o grupo que estava com ele, da extrema-direita, tinha também muita gente envolvida com processo de corrupção na cidade, eu já na hora abri o alerta, né? Falei, bom, vou ficar em cima dos contratos. Eu nem estava na Câmara na época, estou há 6 anos fora de mandatos parlamentares, atuando na advocacia, e agora eu voltei como vereador. Mas na época eu sempre acompanho as coisas da cidade, a gente gosta de política, né? Acompanha as questões nacionais e as coisas de Sorocaba. Eu comecei a acompanhar os contratos, e logo no início do governo dele, já fiquei meio assim, porque aqui a Dilma fez em Sorocaba uma UPA muito grande, que atende a região toda. E lá quem administrava era uma entidade muito antiga aqui em Sorocaba, que é chamado Banco de Olhos, é inclusive uma referência, cirurgia de catarata, essas coisas. Tem encontros internacionais aqui, tem uma diretoria, que é uma diretoria conservadora, mas que é muito correta no trato do dinheiro público, nunca teve nenhum escândalo lá. E aí eles administravam a UPA, né, dentro daquela modalidade que a gente discute muito hoje aí no Brasil, né, desde 2008, da contratualização, né, que é você abrir mão do Estado, fazer administração direta e passar lá para as famosas OS. E aí o Manga, quando assume, Mauro, primeiros meses de governo, ele tira os caras que tinham um certo respeito na cidade e traz esse pessoal aí, que é de Niterói, a Sene, né? Eu falei, pô, mas por que tiraram? Eu fui dar uma olhada no contrato. O contrato era emergencial, sem justificativa nenhuma, também cheio de problemas. E aí eu entrei no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas julgou irregular esse contrato. Depois, com o julgamento do Tribunal de Contas, eu entrei no Ministério Público Federal, porque como é uma UPA federal, né? Então tem recursos federais.
E aí as coisas começaram a andar, as investigações começaram a andar. O que nós já sabemos até o momento é de uma corrupção de 40% do contrato. Só para ter uma ideia, essa Isso foi empresa, quando, Raul? Que ano foi? ó, 2021 começou tudo na eleição 2020, 2021, depois 2022, e aí a partir de Quer dizer, 2023, mesmo com todas as investigações, quer dizer, mesmo com você, quer dizer, você começa a ir atrás das falcatruas desse sujeito faz quase 4 anos, 3 anos. E o cara, é, durante 3 anos, surfou na boa, né? Na boa, é só é, cresceu, né? é impressionante. Eu vou te falar, Mauro, a gente vai ter que ou regular ou abrir os algoritmos das redes sociais, porque de fato, até crianças recebem os vídeos dele, pessoas que não têm interesse na política. Então, eles têm 10 milhões aqui na Secretaria de Comunicação, ele faz um governo, inclusive, voltado para as redes sociais. Uhum. Assim, se você olhar Sorocaba, né, do ponto de vista, por exemplo, nós não temos aqui coleta seletiva, zero praticamente. Eu tenho algumas cooperativas aqui, inclusive ligadas ao campo popular na cidade, que a gente ajuda, inclusive, mas não tem, nem 1% a gente consegue reciclar, né? Uma tarifa de ônibus muito cara, 1.000 crianças ainda, para os mais otimistas, para aqueles que analisam mais a fundo, 2.100 vagas em creche. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que tem na maioria das cidades do nosso país, né? Problemas de infraestrutura, e a prefeitura não atua nessas áreas, que são áreas de responsabilidade da prefeitura, e ele voltou à administração para produzir esses vídeos na internet. Então ele solta lá, vou agora dar, Sorocaba não vai ter aumento de combustível, e aí ele solta um vídeo dizendo que vai dar isenção de IPTU para posto de gasolina, que não aumentar o combustível, mas não tem nem projeto de lei, nem tem decreto. Ele faz o vídeo, e aí solta o vídeo na internet, entendeu? Acabou. Inclusive força a oposição a ficar todo momento desmentindo os materiais que ele solta nas redes sociais. Esses dias você viu Agora, aí essa bandeira, só para concluir, você mostrou aí a bandeira, Mauro? Ele ah, fez um vídeo, tem milhões de visualizações, dizendo que estava fazendo um acordo com o governo Trump. Olha que eu coisa. vi esse Então, vídeo, assim, cara, é um negócio. loucura. E aí ele disse que ia soltar um decreto para que o sorocabano pudesse entrar livremente nos Estados Unidos. Eu falei, pô, mas não vai ter, não teve decreto, entendeu? Assim, então é uma sucessão. E aí, no caso da corrupção, não é só isso, tá? Os dois focos, é saúde e educação. Ele está com as contas Não, mas bloqueadas. você começa por essa questão do contrato, onde você vai constatar, se eu entendi bem, 40% do superfaturamento ali, é isso? 40%. Como Tá. essa ACN, ela tem um outro braço, são os mesmos diretores, a IASE. Então são dois contratos aqui que estão sendo analisados agora pela Polícia Federal, da ACN, que é a UPA do Éden, e uma UPH também na zona oeste da cidade. Somar os dois contratos, 123 milhões, 40% aí, 50 milhões de Nossa, reais. Então não é pouca coisa. Só na casa da nossa. cunhada dele, a Ah. PF encontrou 1.700.000 reais em dinheiro, entendeu? Notinha de 20, 50, nota de 100. Então, e aí tem vários empresários aqui também que estão sendo investigados, né? A acusação que se tem é que eles lavavam dinheiro. Você Agora, está isso é na falando, saúde. é um total de 123 milhões os contratos, e eles estavam metendo a mão em 50 milhões. Nossa, chocante. Segundo a Polícia Federal, 40% só nesses dois contratos. Agora, Nesses nós dois. temos outras denúncias, por exemplo, na época Conta. tem uma outra também na UPA, na PA do São Guilherme, que lá o leito do hospitalar de internação da Covid, enquanto a Santa Casa estava cobrando aí do SUS, né, R$ 2.400, lá estava quase R$ 5.000. Um contrato de 24 milhões também, que eu fiz a denúncia, agora está sendo investigado. E na educação, Mauro, a situação é pior, porque na educação ele já teve um julgamento. Lembra a história do kit Covid, do kit robótica? Ficou muito O, famoso aí, o porque kit de robótica do Arthur Lira. isso, Ah. circulou muito no Nordeste, e aqui no interior de São Paulo também. E acredite você, ele também está nessa questão, entendeu? Fez a compra aqui, 26 milhões de reais, o robozinho custava 14 na internet, a prefeitura aqui pagou 750, entendeu? E ele teve um julgamento, uma decisão já da justiça para bloquear as contas dele. Então o prefeito vai fazer agora 2 anos, um manga, que está com as contas bloqueadas pela justiça. Ele fez a campanha, né? E a oposição trabalhou muito esse tema, mas não conseguimos sensibilizar a população nesse sentido. Ele fez a campanha e foi reeleito com as contas pessoais bloqueadas pela justiça por conta do kit robótica. E agora também tem uma outra aqui, da compra de um prédio da cidade.
O prédio estava avaliado em 15 milhões, a secretaria foi lá e fez um cheque administrativo de 29 milhões de reais. O secretário dele já tem sentença em primeira instância de 12 anos de prisão. Então, de fato, nós temos um grupo criminoso na prefeitura em Sorocaba e é surpreendente que, por conta desse investimento pesado que eles fazem nas redes sociais, todo dia, Mauro, parece campanha eleitoral permanente. Todo dia ele vê o que está rolando, ele, né, o grupo, vê o que está rolando nas redes sociais, e eles passam a manhã ou à tarde preparando material para soltar nas redes. Então, assim, é um governo, uma cidade que tem um orçamento de 5 bilhões de reais, um governo inteiro mirado só para as redes sociais, enquanto que a vida concreta da população não sai do lugar, né? O Raul, essa coisa do kit robótico é muito impressionante, né? Foi você que tinha, inclusive, você que foi o primeiro a divulgar, né? Que o kit custa nas redes sociais R$14 e eles compraram por 700 e quanto? 750, rapaz, Nossa. é coisa de maluco, né? E aí, circulou no Brasil inteiro, meio que montaram um esquema e replicaram em várias cidades do país, né? E quais são as condições efetivas da Secretaria da Educação e da Educação aí no município? Então, aqui a gente tem as mudanças climáticas, né? Isso é um ponto real. As precipitações de chuva ficaram muito intensas no país. Agora você tem dias aí, você viu o litoral, né? Esse final de semana aí, Guarujá, Santos. Mas nós não temos nenhuma medida dentro da Secretaria de Educação em Sorocaba, com o orçamento que tem, para poder fazer manutenção. Então, você tem as escolas sem a climatização, né, ar-condicionado, e qualquer precipitação hoje em Sorocaba são diversas escolas municipais que chovem mais dentro do que fora, inclusive com perda de material, essas lousas digitais. Então, assim, é esse tipo de coisa que é a responsabilidade da prefeitura, que você tem que ter um prefeito e sua equipe trabalhando, né? Ou no mínimo tendo um planejamento para enfrentar esse tipo de situação. E o dado concreto é que a gente não tem. Então, assim, o que tem em Sorocaba andando bem é em função do governo federal. Nós temos aqui a Toyota, os investimentos que foram ditos aqui, né? Porque o Manga ele é assim, ele acaba fazendo o vídeo, ele não foi na Toyota o dia que o Lula esteve aqui por conta da ampliação da planta, e depois soltou um vídeo na rede social com milhões de visualizações, como se ele tivesse ido lá no Japão. Só faltou falar, eu que fui no Japão, eu que estou fazendo aí os investimentos para carro elétrico. Então é impressionante, cara, é um negócio assim. Hoje a gente tem uma situação de emprego na cidade. A cidade foi muito impactada, Mauro, por conta da Lava Jato. Empresas como a Bardella, aqui, que prestavam serviço para a Petrobras, com 2.500 trabalhadores, fecharam praticamente as suas portas na época. Então, assim, a gente estava chegando em 50 mil metalúrgicos, recuamos para 36, 37, e agora estamos voltando novamente para 50 mil metalúrgicos, por conta de ter hoje um olhar, né? Tem a NIB, a Nova Indústria Brasil, então pelo menos hoje tem uma preocupação nesse sentido. E a cidade, como tem essa vocação industrial, proximidade de São Paulo, as duas rodovias, a Castelo e a Raposa, então a gente acabou que recebendo bastante investimento. Então, o momento que a gente vive bom hoje na questão do emprego, não tem nada a ver com a prefeitura, né? Então, naquilo que a prefeitura tem que cuidar, que é a questão do lixo, a merenda é um problema, a gente continua com merenda ultramente processada na cidade. Aquela lei que fala da contratação dos pequenos agricultores segue sendo burlada, então a gente tem um problema aí, a parte da educação, de responsabilidade da prefeitura, creche, educação infantil também não vai bem, e a saúde, meu Deus do céu, nós temos 33 postos de saúde só em Sorocaba, deveríamos ter 50. Qual é a situação político-institucional aí na cidade? Na Câmara são quantos vereadores, quantos da situação, quantos da oposição, quem está na oposição? Mauro, quando eu fui vereador já em 2000, né? Eu estava há bastante tempo nessa caminhada. Na época eram 14 vereadores. Agora nós estamos com 25, rapaz. Eles ampliaram o número de vereadores. Então tem essa questão legal aí, né, de poder aumentar. Enfim, o prefeito tem uma base bem grande, não é? Na oposição, pela esquerda, nós temos hoje 4 parlamentares, 2 do PSOL e 2 do PT. A Yara Bernardes, que foi deputada federal, um baita quadro político, o Isídio, que é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos, e a vereadora Fernanda, ligada ao Movimento de Mulheres, e eu, somos em 4. Agora, o interessante é que na campanha teve um racha na direita aqui. A extrema-direita lançou um candidato, mais afiliado com o Bolsonaro, que é um policial federal, deputado estadual, Danilo Balas. E eles fizeram a campanha deles, toda ela, falando também desses casos de corrupção na prefeitura. Ele, inclusive, usou colete à prova de balas, disse que estava sendo ameaçado e tal.
E eu estava contando, Mauro, que chegando na Câmara, abrindo o ano legislativo, que, pô, no mínimo eles vão assinar os pedidos de investigação, né? São Sim. vários aí, várias investigações em curso aqui na cidade. Mas olha, rapaz, eu vou te contar, não precisou nem chegou o carnaval, já pularam para o lado de lá. E agora, com a Polícia Federal, o panorama está mudando um pouco. Nós estamos aí com um pedido de CPI na saúde, assinado aí pela vereadora Iara, do conjunto da oposição. Eu acho que é possível que a gente comece a ter algumas investigações aqui. Mas eu vou falar, nesse caso da UPA do Éden, que é o caso nacional, que a polícia foi na casa dele, a PF já tem muita informação, tá? Então, Sim. assim, nós vamos investigar. É importante fazer essa investigação, do ponto de vista político mas do ponto de vista técnico, o que a Polícia Federal já levantou já é suficiente. Inclusive, eu entrei com o pedido já de afastamento do prefeito, porque já tem o que eles vazaram, porque eles não fizeram nem coletivo dessa vez, só o que Você eles entrou com vazaram pedido de afastamento onde? na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, né? Lá no Ah, tá bom. TRF3, que é o Tribunal Tá. Regional Federal. Por quê? Porque, não sei se você lembra, no dia que a Polícia Federal estava na casa do prefeito, ele gravou um vídeo dizendo que era o Lula que tinha mandado a Polícia Isso. Federal na casa dele. Bom, isso aí, no mínimo, é desrespeito ao Poder Judiciário, a calúnia, né? Atribuindo um crime ao presidente da República. E ele usou como cenário, inclusive, os carros da Polícia Federal, com o intuito, claro, ali, de interferir no depoimento que estava em curso, no mesmo período da manhã, das pessoas que estavam sendo levadas ao interrogatório lá pela Polícia Federal. Então, ele está querendo interferir aí nas investigações, na minha avaliação, por isso que a gente fez o Tá. pedido de afastamento. Então, assim, eu acho que a tendência é mudar. Na cidade, o ambiente político já mudou, né? Esses vídeos que ele faz já virou motivo para uma parte da população de chacota e de outra de irritação. No seguinte sentido, pô, o prefeito ficar fazendo vídeo aí, ele tem que explicar essa dinheirama aí que foi vista na casa dele, né? A mídia sorocabana é alinhada com a mídia tradicional, né? Jornal da Cidade, rádios da cidade, são alinhadas com ele ou estão na oposição agora? Então, Mauro, olha que coisa, né? Quando eu fui vereador lá em 2000, a gente tinha 3 jornais na cidade, jornais do interior, que tratavam de coisas do interior. Alguns tinham aqueles convênios, né, com o Estadão, com a Folha, para poder replicar matérias nacionais do ponto de vista do município. Nós tínhamos o Bom Dia, ligado ao Ávila, falecido Ávila, que comprou a rede de televisão da Globo aqui, né? Eu mexia com futebol e tal, mas tinha o jornal aqui, o jornal cobria bastante coisa da cidade. O Diário de Sorocaba, que era mais ligado a uma família aqui no campo progressista na cidade, também com muita tiragem, e o Cruzeiro do Sul, né, que é o jornal mais tradicional. Só que com o advento aí das redes sociais, bom, você está vendo, né, o cenário, você acompanha, jornalista, o cenário nacional, como diminuiu, e aí foi fatal para a imprensa regional. Hoje só sobrou o Cruzeiro do Sul, com uma Tá. tiragem bem pequena. Então, assim, hoje, de fato mesmo, a comunicação em Sorocaba, a mediação entre o que acontece e a população está se dando nas redes sociais. Algumas rádios, né, com uma mais forte, outra mais fraca, mas é pela... E o prefeito aí que está a complicação, né, o fato curioso, é que ele na verdade, o maior veículo de comunicação de Sorocaba, entendeu? Sim. Então, para muita gente da cidade, inclusive, tudo o que aconteceu da investigação da Polícia Federal pode não ter chego, pode ter chego só o vídeo dele, né? Até a TV Globo aqui, que tem o G1, né, regional, o último levantamento que foi feito é 40% da população que acompanha. Impressionante. O restante se informa Facebook, Instagram e no YouTube. Então, assim, para você ver como Impressionante. mudaram as coisas, né? Sim. Nós estamos fazendo o trabalho da oposição nas redes sociais, fazendo inclusive material conjunto para fazer chegar em mais gente, mas vamos ter que apelar para aquele materialzinho escrito também, né? Aquele Sim. jornalzinho velho jornalzinho bom de guerra, vamos ter que apelar, porque É, o povo de Sorocaba precisa saber o que é a extrema-direita e o que é a base bolsonarista aqui, e essa nova roupagem, né? Praticamente um grupo organizado aí do crime dentro da prefeitura. para encerrar, que eu sei que você tem sessão na Câmara agora, você está indo para lá, uma última questão ele é do Republicanos, partido do Tarcísio. Qual é a relação desse sujeito aí, desse meliante, né, que está no cargo de prefeito atualmente, com o governador do estado? O Tarcísio apoia, não apoia? Ele está falando que vai ser candidato a governador? Como é que é essa relação dele com o Tarcísio? Então, ele vinha fazendo uma quebra de braço com o pessoal do Tarcísio, inclusive fazendo algumas declarações críticas, mas depois desse evento aqui, Mauro, apesar dele ter uma base fanatizada, a gente sabe, né, a base do bolsonarismo,
eu acho que as pretensões que ele poderia ter aí em relação aos favores maiores acabaram. A relação dele com o Tarcísio agora, inclusive, ele deu uma declaração contra os pedágios recentemente, né? O Tarcísio está com um processo de implantação de pedágios em várias regiões aqui do estado de São Paulo. Só na região de Sorocaba, a previsão são 13 novos pedágios, em Sorocaba seriam 5. Começamos um movimento aqui na cidade, a Câmara aprovou um projeto para proibir pedágios, começou uma briga política, o Tarcísio recuou em 4, mas mantém um, e ele deu uma declaração recente que é contra os pedágios. Então a relação não está boa, e a eventual quebra de braço aí eu acho que está sepultada depois desses últimos acontecimentos. Então, assim, ele está na base de sustentação do Tarcísio e agora vai ficar com o bico mais fechado em relação a eventuais pretensões, né? Para encerramento, tem movimento popular, tem movimento social, tem movimento sindical, como é que é a articulação de vocês? Tem possibilidade de extravasar essa crise, que é uma crise política institucional, para uma crise político-popular, vamos dizer assim, para uma crise na rua? É isso que nós estamos trabalhando aqui. A ideia, inclusive, é ter movimentações nesse sentido. E vamos ver essa semana como é que fica aí o trabalho em torno da CPI que nós estamos propondo lá na Câmara Municipal. E nas redes sociais a gente está fazendo esse trabalho também de enfrentamento, que é muito importante. Mas eu concordo contigo, levar esse movimento para a rua nesse momento é de fundamental importância. Estou tendo conversa aí com o movimento sindical, que é muito forte em Sorocaba, né? Metalúrgicos, professores, condutores, e os partidos políticos aí, o conjunto da gente que chama aí a frente esquerda, né? Para conversar nesse sentido. Sim. Mas o impacto foi enorme, e agora é acompanhar as investigações da Polícia Federal, tentar fazer esse trabalho de mobilização e pressionar via a instituição, a Câmara Municipal, né? É um modus operandi aí da extrema-direita. É brincadeira, não, Mauro? Eles transformam o Estado num balcão de negócios, né? É surpreendente isso. Raul, vamos firmar uma parceria. Tem sido um tema aqui do Farol Brasil, o antigo canal Jones Manuel. O Jones já fez 2 ou 3 vídeos sobre o Rodrigo Manga e a crise em Sorocaba. Então vamos começar a tratar desse assunto bastante aqui também no nosso Manhã Brasil. Vamos conversar outras vezes, tá bom, Raul? Obrigado, viu? Obrigado, Mauro. Um abraço a todo mundo aí do canal Farol Brasil, ao Jones, e vamos para frente aí com tudo. Tem que combater a extrema-direita, não tem jeito. Vamos lá.